Me refiro primeiro ao senador Ciro Miranda, que está aqui na nossa frente. Senador Ciro, eu entendo que foi fundamental a sua participação hoje de manhã na Comissão de Assuntos Sociais, porque senão iria ser arquivado o nosso projeto, que Vossa Excelência é relator, que vai garantir que os trabalhadores brasileiros poderão continuar recebendo o adicional por serviço penoso, periculoso e insalubre e a especial. Depois daquele movimento que fizemos, eu conversei com o senador Romero Jucá e ele retirou o requerimento. Que aquele requerimento ia protelar, ia dar subsídio para aqueles que querem acabar com esse direito dos trabalhadores brasileiros, e assim vamos consagrar a votação na próxima quarta-feira, lá na Comissão de Assuntos Sociais. Mas, senhor presidente, senador Mozarildo, quero falar sobre a dívida dos estados. E vou fazer aqui uma pequena retrospectiva de um tema tão importante para todos os brasileiros. A situação financeira dos estados da década de 90, que já não era boa, agravou-se de forma alarmante. Em 1995, os novos governadores eleitos que tomaram posse do cargo se depararam com uma situação econômica, fiscal insustentável. Na tentativa de realizar um ajuste fiscal e tirar os estados do sufoco, foi editada a Lei 9.496, que determinou, entre outras regras, a parcelamento da dívida em até 360 prestações, 30 anos, prorrogável em 10 anos em função do resíduo da dívida deixado ao término do prazo. B. Prestação mensal, com base na tabela Price, correspondente à soma da amortização e dos juros. Depois veio taxa de juro de 6% ao ano, que poderia chegar até 9%. Dívida mensalmente corrigida pela variação do Índice Geral de Preços, IGPDI. Naquele momento econômico, a renegociação das dívidas teve um papel fundamental como forma de garantir a estabilidade econômica. Ocorre, senhores senadores e senadoras, que o IGPDI, acumulado de 6% de juro, se mostrou muito elevado com o passar dos anos e a situação voltou ao status de impagável. De 1999 a 2010, o índice IGPDI, mais 6%, foi a aplicação financeira que mais cresceu. Nesse período, cresceu 471,6%, enquanto que a poupança rendeu 172,09%. Em janeiro de 2013, o governo federal encaminha, enfim, à Câmara dos Deputados o PLP 238, que, entre outras disposições, trata de critérios de indexação dos contratos de refinanciamento da dívida celebrados entre a União, Estados e municípios. A matéria, assim, foi encaminhada ao Senado Federal em outubro do ano passado, depois de ter sido apreciada na Câmara de Deputados. Já se passaram 12 meses, com grandes expectativas. O Rio Grande do Sul ficou acompanhando mês a mês para ver se a matéria era de fato votada. Hoje, o valor que o Rio Grande do Sul deve como principal é superior a 22 bilhões, acrescido de mais 20,5 em relação aos resíduos. Uma dívida que tem inviabilizado investimento importante para o povo gaúcho, que, se atualizada, chega a 55 bi. Em 1998, quando a dívida do Rio Grande foi refinanciada, a dívida era 9,5 bi. Caso seja aprovada, o substitutivo do nobre senador Luiz Henrique, relator da matéria, fruto de um grande entendimento, a correção será regida pelo IPCA, acrescida de a taxa de 4% mais Selic, o que for menor.
senhor presidente Mozarino Cavalcante. Além do que, um novo índice. O Estado não vai mais acumular resíduos, reduzindo assim consideravelmente o saldo devedor. Uma proposta boa para os estados, que atende o princípio da justiça fiscal e social. No Senado Federal, a matéria tramita com o número 99/2032. Tão logo a matéria chega à casa, articulamos os 3 senadores do Rio Grande, com o presidente Renan Calheiros, um calendário de votação. Em 27 de fevereiro foi aprovado esse calendário, que infelizmente não foi cumprido. Chegamos a fazer aqui contagem regressiva, diariamente da tribuna, na expectativa de que pudéssemos chegar a um consenso sobre o tema. Novo acordo foi formulado para que a votação ocorresse em abril. Novamente, infelizmente, só foi votado nas comissões, mas não veio ao plenário. Assim, senhor presidente, naquela oportunidade ainda, destaquei o empenho dos governadores a partir do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, que, junto com outros governadores de Alagoas, Santa Catarina e o prefeito de São Paulo, lideraram o movimento. Enviado ao Congresso, então, um documento pedindo para que o projeto feito no Executivo sobre a lavra da presidenta Dilma não ficasse parado, fosse votado. Faço questão de reafirmar, nesse momento, a relevante participação dos governadores na aprovação dessa matéria. Em 16 de abril, foi interposto um requerimento de autoria do nobre amigo e senador Ricardo Ferraço, para que fosse ouvido, então, numa oitiva, o governo federal. O referido documento solicitava somente informações ao Ministério da Fazenda, para que não ficasse nenhuma dúvida sobre a importância dessa votação. Após sucessivos acordos para apreciação do PLS 99, em 12 de maio, mais uma vez, sentimos que o cumprimento do pacto firmado não aconteceria. Ocupamos novamente a tribuna. Pedimos o apoio, inclusive, do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, no sentido de articular, junto à presidenta Dilma, a votação da matéria, o que foi feito. Trouxe ao conhecimento da Casa a carta pela renegociação da dívida do município de São Paulo e também uma do Rio Grande do Sul e outra de Alagoas. Em 14 de julho, preocupado com o esquecimento do assunto, lembrei aos nobres senadores e senadoras o apoio de diversas entidades para a aprovação da matéria. Naquele momento citei o Fórum do Secretário da Fazenda de todos os estados, documento da OAB, da Auditoria Cidadão da Dívida, da ABM, da Aliança Livre, da Andes, da Pluma, das FOC, da SFPF, da SURGS do Rio Grande do Sul, da STEC, da Auditar, da CAIS, da CEAP, da CEFEMIA, da COBAP, de todas as centrais, COFECOM, CONIC, CSP, com lutas Febracite, Fenafisco, Fenajuve, Fenaspes, Fenastec, Fenacom, Sindicom, GEDIP, Intersindical e Mosap. Sinal Sindical, Sinal e também Sindical, Sindipeto do Rio de Janeiro, Simprev do Paraná, Simprev Rio de Janeiro, Sintrajude, Sintuperge, Sintraerge, Unacom Sindical. Todas essas entidades assinaram o documento pedindo ao Senado que votasse, enfim, esse projeto. Por fim, no último dia 30, podemos lembrar com uma data histórica para essa cruzada que fizemos dialogando com governadores, secretários da Fazendas e, naturalmente, com o Executivo. Em reunião, então, com o senador Renan Calheiros, ficou confirmado a votação do projeto que altera as regras de indexação das dívidas dos estados e município para essa quarta-feira, senador Fleury, 5 de novembro, e aqui estamos nós cumprindo a nossa parte. No dia de ontem, recebi o governador do Rio Grande do Sul e alguns dos seus secretários e deputados do meu estado.
todo o empenho fizemos para que a matéria fosse votada. Junto com os 3 senadores do Rio Grande, estivemos reunidos com o presidente Renan Calheiros, que nos garantiu que a matéria seria votada no dia de hoje. E se depender dele, claro, a conversar com os líderes como o primeiro item da pauta. O projeto que prevê a renegociação da dívida é fruto de um grande entendimento de todos os senadores. Destaco aqui os senadores do meu estado, senador Pedro Simão, Ana Amélia e os senadores Eduardo Braga e Fleury, que estiveram conosco, como também Pimentel, na reunião com o presidente Renan. Destacamos também o papel fundamental de todos os deputados da bancada federal gaúcha que se empenharam lá na Câmara para que o projeto chegasse aqui com brevidade. Senhor presidente, tem sido divulgado pelos meios de comunicação que a retroatividade da aplicação dos novos índices à data de 1º de janeiro de 2013 poderia ocasionar perdas na arrecadação e indicar ao mercado financeiro um suposto descuido com o ajuste fiscal. Não é isso, senhor presidente. Ocorre que a retroatividade decorreu de um grande acordo realizado na Câmara e aqui no Senado. E já constava, inclusive, no texto original que veio do Executivo. Não acredito que essa questão seja motivo de veto. Não acredito, sei que não acontecerá. Sabemos que esta é a casa da Federação em que a criação de novos critérios de indexação das dívidas é de extrema relevância. Além de que a votação é um compromisso firmado entre o Parlamento e o Executivo. Por isso, acredito, sinceramente, não só na aprovação, como também na sanção por parte da presidenta Dilma. Tenho certeza que o projeto contará com o apoio de todos os partidos, independente de oposição ou situação. Tenho certeza que o projeto será sancionado pela presidenta Dilma. Termino a minha fala, senhor presidente, desse tema que tratamos todos nós com o maior carinho durante mais de um ano, cumprimentando, principalmente, de forma especial, o relator da matéria, senador Luiz Henrique de Santa Catarina, e também o presidente da Casa, senador Renan Calheiros. Era essa, senhor presidente, a minha fala de um tema que mexe com almas, corações e mente de toda a nossa gente. Enfim, o dia de hoje, uma peleia travada durante tantos anos, vai se tornar realidade. Vamos aprovar aqui, sim, de forma definitiva, esse projeto sobre a renegociação da dívida dos estados. Só para dar um exemplo, eu termino. Para o Rio Grande do Sul significa de imediato, como diz o governador Tarso Genro, uma economia de mais de 15 bilhões de reais. Era isso, obrigado, presidente, pela sua